Então agora, hoje nós vamos começar então o capítulo 8. Nós também não vamos conseguir acabar ele, é um capítulo que vai precisar de dois dias de estudo. Mas o capítulo 8, então, que já tem como título a morte de Estevão, já nos diz, né, o que a gente, para quem ainda não conhece toda a história, já nos diz o que é que vai acontecer. Mas lembrando do capítulo anterior que o Saulo tinha prendido, né, mais três apóstolos e queria a condenação deles, mas pela intervenção de Gamaliel, ele consegue então que Pedro, Tiago e João sejam soltos, mas ele insiste que Estevão tem que ser condenado para dar exemplo, para que ele triunfe nas suas decisões, para que a religião da época não seja abalada por esse movimento novo que estava acontecendo do cristianismo. Então vamos lá. Apesar das atividades intensas, o moço de Tarso não deixara de comparecer pontualmente em casa de Zacarias, onde no coração de Abigail encontrava o necessário repouso. Então, só voltando, né, às lembranças de tudo que está acontecendo. Abigail na ansiedade, o amor que ela tem por Saulo, Saulo tem por ela, e ela quer assim muito que Saulo ajude ela a encontrar o irmão, e o irmão Gesiel é Estevão. Estevão, que é o principal alvo de Saulo, para ele é o principal inimigo de tudo que está acontecendo ali naquele momento. E depois daquele dia em que ele realmente consegue a condenação de Estevão, sempre no final do dia ele corre na casa de Abigail. E descreve então, ele voltando mais uma vez lá. Se as lutas em Jerusalém consumiam-lhe as forças, perto da mulher amada parecia recobrá-las. No doce encantamento com que esperava a realização das mais caras esperanças. Tinha a impressão de que o mundo era um campo de batalha, no qual lhe cabia combater pela lei de Deus. Todavia, como o Eterno era justo e generoso, concedera-lhe na dedicação da sua eleita um pouso de consolação. Abigail era o seu mundo sentimental. As lutas de cada dia, as providências rigorosas que lhe impunha o cargo, a rigidez com que deveria tratar as questões confiadas ao seu fórum, eram transvasadas no coração da noiva, cheio de amor, de piedade e justiça. Ela acolhia-lhes as ideias com atenção afetuosa, parecia temperá-las na ternura da alma fraterna, restituindo-as ao noivo amado em forma de sugestões carinhosas e justas. Então, para o Saulo, tudo aquilo era pesado, era intenso, apesar dele ele se apoiar, né? Ele tinha, na verdade, um certo prazer em tudo aquilo, mas era cansativo e ele se reabastecia na presença de Abigail. Saulo habituara-se a esse precioso intercâmbio de cada dia. Quando lhe faltavam ao coração os brandos consolos da estrada de Jope, sentia-se perturbado pelos próprios sentimentos enérgicos e impulsivos. Então, ele era intenso. E quando ele não conseguia ir lá perto de Abigail, ele sentia, né? Se sentia perturbado pelo seu próprio, é, pela sua própria personalidade, né? Que era enérgica e impulsiva. Abigail corrigia-lhe o espírito, aparava as arestas do seu caráter violento e rude, cooperava para que se atenuasse o rigor das decisões autoritárias. Horas a fio o jovem tarcense embevecia-se a ouvi-la, como se os seus sentimentos de bondade fosse alimento suave para sua alma, que aos raciocínios rígidos do mundo costumavam rescaldar. Então, olha como, se a gente for pensar mesmo, né? Apesar de tudo aquilo, o autoritarismo dele, as decisões,
inflexíveis dele fazerem parte das conquistas que ele queria ter, aquilo fazia mal para ele. Já fazia mal, ele precisava de um porto seguro, amparado, né, na doçura, no equilíbrio da Abigail, mas ainda assim aquilo era o que ele fazia. Era o que o orgulho dele, né, as ambições dele pediam. Mas ele precisava. Intimamente ele sabia o que era o porto seguro, né, o reconforto, o equilíbrio necessário para que ele tivesse bem. Horas a fio o jovem a ouvi-la, com seus sentimentos de bondade, como fossem alimento suave para a alma. Ele que não experimentara as aventuras galantes do tempo, cioso de conversar pura a consciência em face da lei, descobrira na criatura eleita a personificação de todos os sonhos de sua mocidade esperançosa. A gente viu, né, que o Saulo ele não tinha tido uma mocidade entregue aos prazeres, né, dos relacionamentos e da época. Ele guardava uma certa pureza e uma certa expectativa de uma única pessoa. E ali, então, em Abigail, ele se entregou completamente. Na noite seguinte à memorável sessão do Sinédrio, Saulo de Tarso, abandonando todas as preocupações de ordem imediata, buscou mais ansioso a residência de Zacarias. As fadigas do dia abalavam-lhe as forças. Queria vencer rapidamente a distância, absorver-se no afeto da noiva, olvidar as preocupações que lhe ardiam na mente trabalhada pelos mais desencontrados raciocínios. Então, aquele dia foi intenso, mais intenso do que de costume, e ele estava mais ansioso ainda por chegar na presença da Abigail. A noite já desdobrava o manto de luar sobre a natureza, quando o jovem doutor transpôs o umbral, né? O, ali o umbral, né? A zona de transição da porta, né? Do ambiente ali da casa onde ela morava. Surpreendendo a generosa família com uma saudação delicada e afetuosa. A presença da noiva propiciava-lhe um bálsamo de suave refrigério ao coração. Em breves momentos parecia reconfortar-se. Tomado de bom humor, agora que as energias interiores descansavam em brandas carícias, narrou entusiasticamente os últimos sucessos. Zacarias, como observador fiel da lei, dava-lhe razões de sobejo no caso das deliberações assumidas. Então, contando tudo o que tinha acontecido, Abigail ouvindo dele, né, tudo o que se passou naquele dia, né, nas condenações. Zacarias, que era fiel à lei, dava razão a ele. A personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente. Olha ali na casa da Abigail discutindo a personalidade de Estevão. O ex-discípulo de Gamaliel, naturalmente, esclareceu o assunto a seu modo, retratando o pregador do caminho como homem inteligente e por isso mesmo perigoso, em virtude das ideias revolucionárias que o seu verbo fluente propagava. Então é claro que Saulo contou da maneira que ele encarava. Então ele traçou na personalidade de Estevão alguém perigoso, inteligente, perigoso, mas da maneira que ele era capaz de enxergar. Abigail e Ruth escutavam silenciosas enquanto os dois mantinham a palestra animada. A certa altura, atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem murmurou: Mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada? Então, olha isso, sem saber quem era Estevão, ela, de maneira a enxergar aquilo com um pouco mais de olhos, né, de perdão ou de atenuar, né, a gravidade do que estava acontecendo, já pergunta para Saulo: será que não tem um meio de diminuir a pena? Modificar a ponto de não chegar a esse apedrejamento? Que desejarias que fizéssemos? Disse o moço com ênfase.
Não é pouco havermos libertado os 3 cabeças mais em evidência, levando-se em conta o atrevimento de suas estranhas prédicas? Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco, como descendente direto das tribos de Israel. Entretanto, a rebeldia foi a sua condenação. Insultou-me publicamente no sinédrio, espezinhou nossos princípios mais sagrados, criticou as figuras mais representativas do farisaísmo com ilustrações mentirosas e ingratas. E concluía: de mim para comigo estou satisfeito. Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. Olha que no fundo ele está defendendo a lei, né? Mas no fundo, ele está preocupado naquilo que vai trazer de alguma maneira um benefício maior para a vida no futuro dele. Então, o apedrejamento de alguma maneira traz mais prestígio para mim, vai dar mais importância para o futuro da minha carreira. Atestará meu zelo na defesa do nosso patrimônio mais estimável. Precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Quer dizer, para eles o mais importante é a religião. E para ele, Saulo, ele está defendendo da maneira mais correta a própria religião. Mas é claro que quem vai ser beneficiado também com tudo isso é ele mesmo. Ele tem aspirações, né, de conquista de uma boa posição. Ele quer conquistar a glória dos homens da época. Poderíamos, porventura, expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? O jovem procurou mudar o curso da conversação, enquanto Ruth mandava servir uma taça de vinho reconfortante. Então ele falou aquilo, falou, não, o que está decidido, é, é um absurdo o que eles estão fazendo, e aí ele até procurou mudar de assunto. E seguiram a noite. Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. O luar, que destacava todas as flores em tons pálidos, estava saturado de perfumes deliciosos. Os dois, de mãos enlaçadas, no banco rústico, contemplavam o quadro embevecidamente. Saulo experimentava suave conforto. Desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parecia descarregá-lo de todos os desgostos, prodigalizando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. Agora, minha querida, tudo está pronto, dizia solícito. De hoje a 6 dias, Dalila virá buscar-te pessoalmente. A Dalila é irmã de Saulo, né? Vocês se lembram que ela, inclusive, foi quem levou a notícia de que Saulo iria se casar aos pais e tudo mais. E a Dalila, então, é quem vai buscar Abigail para levar ela daqui a 6 dias para Jerusalém. Conhecerás a cidade e os meus amigos honrarão em tua alma generosa a minha feliz escolha. Estás satisfeito? Muito, murmurava ela com ternura. Já organizamos vasto programa recreativo. Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossas relações nos esperam com imensa alegria. Em Jerusalém, far-te-ei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbrada com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a torre dos romanos, meus conterrâneos que frequentam a sinagoga dos cilícios querem oferecer-te valioso mimo. Então já tinha todo um programa, né, para receber Abigail, e ela estava encantada com aquilo, com toda aquela possibilidade.
com o relacionamento que entre os dois era realmente de muita sintonia, é, de muito que eles tinham planejado para um futuro. Abigail extasiava-se, ouvindo discorrer. Aquele moço impulsivo e rude a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade, era justamente o seu ideal. O homem esperado pela sua alma carinhosa. Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso que o enviado por Deus à minha existência. Com o teu coração leal e generoso, murmurou a jovem num franco sorriso. Ganhei muito mais, tornava o doutor de Tarso, recebendo a joia rara do teu afeto, que enriquecerá toda a minha vida. Às vezes, Abigail continuava com o entusiasmo próprio da juventude sonhadora. No meu idealismo de vitórias para Jerusalém sobre as grandes cidades do mundo, penso chegar à velhice como um triunfador, cheio de tradições, de sabedoria e de glória. Então ele tem dentro dele esse o desejo maior dele é dessas conquistas, né? Ele quer ser um sábio e glorioso, né, perante a sociedade dele. Desde que te encontrei, aumentou-se-me a fé no destino. Consolidei minhas esperanças. Terei teu concurso na tarefa imensa que se desdobra a meus olhos. Os romanos outorgam aos triunfadores uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder a sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fronte, para só deixá-la a teus pés, como tributo de amor eterno e único. Ainda hoje, prosseguiu Saulo confiante no futuro, Gamaliel notificou-me que vai afastar-se breve do sinédrio, para que eu lhe suceda no prestigioso cargo. Então vocês se lembram, né, que o Gamaliel falou para ele: faça o que eu estou te pedindo para evitar problemas maiores entre nós ali perante o sinédrio, até porque já já eu vou sair. Eu pretendo me ausentar e você vai assumir o meu cargo. E era o que ele mais queria: alcançar a posição máxima. E olha como ele já está falando o que o Gamaliel falou ontem para ele. Gamaliel falou que vai se afastar e eu vou suceder ele nesse cargo prestigioso. Então a gente tem uma noção bem completa, né, da personalidade de Saulo, do que intimamente ele buscava. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções. Tão logo Dalila volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias. Presumo que, em te tendo sempre ao meu lado, corrigirei meus impulsos. Olha como ele tem noção que alguns impulsos dele precisam ser corrigidos. Quando você estiver ao meu lado, então ele sente necessidade daquela calma que a Abigail passa para ele. A tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção e nós teremos esse lar. Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. E acariciou-lhe as mãos como desejava que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescentou: chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. Então vocês começam a ter noção do que vai acontecer, do que vai se desenrolar nessa história. Então, olha isso. Saulo vai fazer com que ela chegue na véspera do apedrejamento do Estevão, que é o irmão dela, o Gesiel. O ato como de justiça obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes, e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia.
difícil, né? De imaginar. Ainda mais lembrando, se a gente lembrar o comecinho do livro, o sofrimento da família da Abigail, o pai, né, naquela revolta, sendo maculado, né, sendo vitimizado ali pelas agressões. Depois os dois ali presos, os três presos, mas os dois sendo açoitados, a morte do pai, o Estevão sendo condenado, e agora, no coração puro dela, querendo enxergar, ver o irmão, reencontrar de volta o irmão, e a vida dele está convergindo para isso. Saulo, que é o maior amor dela, quer que ela presencie o apedrejamento de quem para ele é um grande problema, mas é o irmão dela. E aí quando Saulo fala isso, né? Pretendo que você assista ao apedrejamento. E ela, mas por quê? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Porque lá encontraremos nossos amigos mais eminentes, e desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Não haveria um meio de me poupares a esse espetáculo? Quer dizer, independente se é o irmão ou se não é o irmão, já é uma presença, um momento que ela não queria ver, né? Fosse quem fosse. Então ela insistiu timidamente para que Saulo pudesse poupar ela, pelo menos daquilo. A morte de meu pai no suplício diante da soldadesca brutal jamais me saiu da mente. Então ela tinha ainda nas lembranças, né, aquilo, o que chocou, feriu tanto ela. Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu: Porventura não estarás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós outros, que se arvorou em reformador sedicioso e insolente. Sua personalidade representa, de fato, a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés. Iniciados em movimento de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré. Olha como ele se refere a Jesus, né? E olha como parece, né, que apesar de todos envolvidos com coisas diferentes, parece que o cenário estava. Parece que existe uma conspiração para que aquilo, no fundo, acontecesse. Achas, então, que se não deve punir o ladrão que assalta uma residência? Não merecerão castigo os que blasfemam no santuário do Eterno? A jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou: Vejo que tens muita razão. Não devo discutir os teus conceitos sábios e justos. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel. Olha isso, por que que ela concorda? Eu quero realmente conhecer seus amigos porque eles vão me ajudar a encontrar meu irmão. Logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Acácia. Mas ouve, Saulo, se permitires, irei quando a cerimônia estiver a findar. Olha isso, ela entendeu que ela não vai ter como agir contra, mas pede para que ela chegue só no final. Notando a boa vontade conciliatória, o moço tarcense abriu o semblante num belo sorriso de satisfação. Sim, ficamos de acordo. Espero, porém, que assistas a tudo com serenidade, segura de que eu só poderia tomar encargos justos
e decisões estimáveis no cumprimento do dever. É lamentável que o prisioneiro se haja mostrado recalcitrante a ponto de me compelir a providências extremas. No entanto, podes crer que tudo fiz por evitar o derradeiro recurso. Na cabeça dele, ele ainda é bonzinho, ele fez de tudo para salvar aquele insolente, né? No entanto, podes crer que tudo fiz para evitar o derradeiro recurso. Empreguei todos os processos conciliatórios para dissuadi-lo de tão perigosas ilusões, mas sua conduta foi de tal modo irritante que toda transigência se tornou praticamente impossível. E eu quero mais uma vez lembrar a nós aqui que nós estamos falando da vida real de Paulo. Não é uma história qualquer. É Paulo, Paulo de Tarso, quem escreveu a maior parte das cartas que estão no Evangelho. É uma história de vida real de uma das maiores figuras do cristianismo. Trocaram-se ainda por longo tempo impressões afetuosas que a noite amiga guardava solicitamente sob o manto luminoso das estrelas. Eu quero lembrar mais uma coisa aqui que agora me vem na lembrança. No prefácio desse livro, Emmanuel falou: muitas biografias tem de Paulo de Tarso. A intenção não é mais uma vez falar de um Paulo que parece que foi um escolhido de Deus, alguém puro desde o começo. A intenção da obra é mostrar alguém que tinha potencial, mas tinha equívocos. E que, através de um esforço gigante, de uma humildade gigante, com o tempo ele foi vencendo essa distância que ele tinha da verdade sobre Jesus. Então, essa obra, inclusive tudo que se tem de Paulo, nem cita Abigail. Ninguém sabe que Saulo foi apaixonado, que Saulo foi tão rude assim e depois se tornou tão bom. Então, é uma história que dá ânimo para qualquer um de nós, para mostrar que, independente do que a gente tenha de engano, de ruim de dentro da gente, de treva ainda, é possível. E isso é só o começo do que a gente está vendo. Porque ainda tem muito livro pela frente. Então, trocaram-se ainda por longo tempo afetuosas impressões durante a noite. Eram juras cariciosas de um amor imortal, ante a bênção de Deus, tomada como objeto mais alto de seus santificados pensamentos, projetos e esperanças de futuro. Era tarde quando Saulo se despediu, regressando a Jerusalém, de alma feliz. Daí a dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã, demandou a cidade, cujo perfil interessante apresentava novos quadros para os seus olhos. Então Abigail foi para Jerusalém. A casa de Dalila, na mesma noite de sua chegada, encheu-se de amigos que iam levar à escolhida de Saulo a homenagem da sua admiração. E a jovem de Corinto a todos seduzia por seus dotes naturais, aliados à sólida e bem cuidada formação de espírito. Então Abigail era uma pessoa encantadora, tanto de beleza física, quanto dos valores morais, né, da formação do seu próprio espírito. Sua palavra, cheia de ternura, parecia distanciar-se profundamente das futilidades que caracterizavam a mocidade da época. Sabia aplicar os mais delicados conceitos no trato de todos os assuntos a que era convocada, tirando formosas ilações da lei e dos escritos sagrados, para definir a posição da mulher em face dos mais íntimos deveres da vida familiar, na vida familiar.
O doutor de Tarso sentia-se orgulhoso ao notar a admiração geral em torno de sua personalidade vibrante e carinhosa. Abigail, sintetizando seu maior ideal, enchia-lhe o coração de maravilhosas promessas. A surpresa dos amigos que o felicitavam com o olhar punha-lhe na alma ardente um júbilo novo. O dia seguinte rompeu claro e lindo. Ao sol rutilo de Jerusalém, Saulo despediu-se da noiva amada por atender ainda cedo aos trabalhos do sinédrio. Então, até logo, no templo, disse carinhosamente. No templo? Perguntou Dalila admirada, abraçando-se a Abigail. A surpresa é porque a gente sabe que mulheres não eram permitidas em alguns ambientes dentro do templo, né? E aí Saulo fala, sim, explicou o solícito. Abigail, quer dizer, a Dalila ficou surpresa. E aí Saulo explicou, Abigail irá assistir à parte final da punição de Estevão. Mas como? Interrogou ainda a jovem senhora. Mulheres na cerimônia? A lapidação será dada nas proximidades do altar dos holocaustos e não nos átrios sagrados, esclareceu. A meu ver, não haverá impedimento de representações femininas, e ainda que isso constitua a resolução de última hora, a critério dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte, e eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios soberanos. Ambas sorriram venturosas, observando-lhe as disposições excelentes. Em último recurso, Saulo disse a Abigail num gesto de tranquilidade e ternura: não deixes de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade para salvar-se da morte. Após 2 meses de cárcere, é possível que tenha refundido os sentimentos mais profundos. Pergunta-lhe mais uma vez se insiste em insultar a lei. Olha o coração da Abigail, né? Sempre ainda querendo dar mais uma chance. O moço tarcense enviou-lhe um olhar satisfeito e reconhecido, jubiloso por verificar tanta grandeza de coração, e acentuou: assim farei. Nesse dia, desde muito cedo, o mais alto tribunal de Israel apresentava desusado movimento. A execução do pregador do caminho constituía objeto de largos comentários. Sobretudo os fariseus faziam questão de todos os informes. Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. A igreja modesta de Simão Pedro, entretanto, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução a efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Olha o evento que estava sendo preparado, né, naquele dia, e Saulo deixou claro, ninguém do caminho pode chegar. Longas filas de soldados foram dispostas na grande praça para dispersar quaisquer grupos de mendigos que se formassem com intuitos desconhecidos. E desde as primeiras horas da manhã, numerosos pedintes de Jerusalém eram corridos das imediações a golpes de chanfalho. Depois do meio-dia, autoridades e curiosos reuniam-se, ávidos de sensação, no recinto do sinédrio, em abafado vozerio. Aguardava-se o sentenciado que chegou finalmente, cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor comum. Imaginem a cena, né? Estevão chegando aí, escoltado, como se fosse realmente um malfeitor. Estevão apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. A serenidade de Estevão é marcante, né? Por vários momentos o Emmanuel cita isso.
o passo tardio, o cansaço extremo, as equimoses das mãos e dos pés patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. A barba crescida alertava-lhe alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Em meio da curiosidade geral, Saulo de Tarso o encarou satisfeito. Estevão pagaria, afinal, as incompreensões e os insultos. No instante aprazado, o doutor inflexível fez a leitura do libelo. Antes, porém, de pronunciar a sentença última, fiel ao que prometera, mandou que os soldados empurrassem o condenado até a sua tribuna. Enfrentando o pregador do evangelho, sem qualquer expressão de piedade, interrogou com aspereza: estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te de que é a última oportunidade de conservares a vida. Então, atendendo ao pedido de Abigail, né? Ele ainda achou que ia dar mais uma última chance. Mas olha como ele faz uma pergunta diferente do que Abigail fez, né? Ela falou se ele continuaria a insultar as leis de Moisés. Mas Saulo faz a pergunta diferente. Estás disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Se ele perguntasse sobre as leis de Moisés, Estevão ia falar que ele nunca negou. Ele ainda é um convicto adepto, né, das leis. Ele só acha que Jesus é o Messias. É a revelação nova. E aí o que Saulo quer é que ele negue Jesus. E aí, tais palavras pronunciadas mecanicamente soaram de modo estranho aos ouvidos do moço de Corinto, que as recebeu na alma sensível e generosa como novos dardos de ironia. Não insulteis o Salvador. Olha isso. Aí Estevão falou assim, se essa era a última chance que ele tinha, ele não tem como, né? Para quem realmente é um entendedor do Cristo como Estevão, aquilo era um insulto mesmo. Não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Mais uma torrente de impropérios cortava-lhe a palavra. Basta! Apedrejemo-lo quanto antes. Morte ao imundo. Abaixo o feiticeiro. Blasfemo, caluniador. E então, não é só o Saulo, né? A gritaria da multidão, que também ali estava ao lado de Saulo, né? A gritaria tomava proporções assustadoras. Alguns fariseus mais irritados, burlando os guardas, aproximaram-se de Estevão, tentando arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão na gola rota, um pedaço da túnica rafada ficava-lhe nas mãos. Foi necessário a intervenção da força armada para que o moço do Corinto não fosse estraçalhado ali mesmo, pela multidão furiosa e delirante. Saulo, em altas vozes, ordenou a intervenção dos soldados. Queria a execução do discípulo do Evangelho, mas com todo o cerimonial previsto. Então, ele não queria que perdesse o controle, ele queria, inclusive, que fosse com todo aquele ritual que ele tinha previsto para que fosse como deveria ser a punição de alguém que insultasse a lei. Estevão tinha agora o rosto enrubrecido e envergonhado. Seminu, foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos, acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. Com a mão trêmula pelos maus tratos recebidos,
procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam esputado em pleno rosto. Então imagina, cuspiram nele, né? Tentaram, iam linchar ele se Saulo não intervisse para que acontecesse a execução da maneira dele. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes de vida. A humilhação doía-lhe fundo. Mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus no derradeiro transe. Então, naquele momento, ele lembrou das descrições dos apóstolos com relação à crucificação de Jesus. Em frente de Herodes Antipas, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido. Quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens. Então, olha o que é a doutrina do Cristo. A doutrina de concórdia e de amor para todos os homens. Que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz em suplícios imensuráveis. E Estevão pensou: quem sou eu e quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe certo consolo. O príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém sob o escárnio das maiores injúrias, e era o Messias esperado, o ungido de Deus. Porque, sendo ele homem falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho. Então, olha onde Estevão recobrou forças, né? Se Jesus, que era o Messias e não tinha pecado, passou por tudo aquilo sem reclamação, com dignidade, ele, sendo um homem falível, cheio de fraquezas, por que ele iria fazer diferente? Por que ele iria hesitar nesse momento de testemunho com relação ao Cristo? E com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escutava a voz cariciosa do Mestre no coração: todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus com a beleza da sua ternura imortal. Então ele estava começando a antever o que provavelmente ele iria encontrar depois de tudo aquilo que era, né? O que o Cristo previa para aqueles que seguissem a ele. O pregador humilhado e ferido recordou o passado de trabalhos e esperanças. Parecia-lhe rever a infância saudosa, no qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé confortadora. Depois, as nobres aspirações da mocidade, a dedicação paterna, o amor da irmãzinha que as circunstâncias do destino lhe haviam arrebatado. Ao pensar em Abigail, experimentou certa angústia no coração. Agora que deveria enfrentar a morte, desejava revê-la para as últimas recomendações. Relembrou a derradeira noite em que haviam permutado tantas impressões de ternura, tantas promessas fraternais, na lôbrega prisão de Corinto. Apesar dos movimentos renovadores da fé, de cujos trabalhos compartilhava ativamente em Jerusalém, jamais pudera esquecer o dever de procurá-la, fosse onde fosse. Enquanto em derredor se multiplicavam impropérios no turbilhão de gritos e ameaças revoltantes, o sentenciado chorava com as suas recordações. Socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho, experimentava brando alívio. A ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo
entregue a Jesus, suavizava-lhe as angústias do coração. Mal não saíra de suas dolorosas reminiscências, ouviu a voz imperiosa de Saulo dirigindo-se aos guardas. Algemai-o novamente. Tudo está consumado. Sigamos para o átrio. O discípulo de Simão Pedro, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancadas tão fortes de um soldado inescrupuloso que dos pulsos feridos começou a jorrar muito sangue. Então Estevão, porém, não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando levantava os olhos como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. Não obstante os apupos e as chagas que o dilaceravam, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Essa paz nesses momentos, né, de sofrimento material intenso é descrita por vários cristãos, por vários mártires, né? Então, mesmo com todo o sofrimento da carne, ele experimentava uma paz espiritual acima de tudo que a gente pode imaginar. Acima do que ele já conhecia, mesmo ele com Estevão. Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. Aquela hora era a sua oportunidade divina. O mestre de Nazaré havia convocado o seu coração fiel ao público testemunho dos valores espirituais da sua gloriosa doutrina. Confiante raciocinava: se o Messias aceitar a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele? E quantos deram a vida por ele, né? Só que Estevão foi o primeiro. Estevão foi o primeiro de uma história de inúmeros mártires cristãos. Então ele foi o que entendeu isso. Se o Cristo deu a vida por nós, será que não é uma honra dar a vida por ele? Seu coração sempre ávido de dar testemunho ao Senhor, desde que lhe conhecer o evangelho de redenção, não deveria rejubilar-se com o ensejo de oferecer-lhe a própria vida? Entretanto, a ordem de caminhar arrancou-o dos mais elevados pensamentos. O generoso pregador do caminho hesitava nos passos cambaleantes, mas tinha sereno e firme o olhar, revelando desassombro nos derradeiros lances do testemunho. Então, independente dos problemas que a nossa carne enfrente, a firmeza espiritual, a serenidade do Estevão nos mostra exatamente onde a gente pode chegar. Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Não obstante o calor insuportável, a massa deslocou-se com profundo interesse. Tratava-se do primeiro processo concernente às atividades do caminho após a morte do seu fundador. Então, depois da morte do Cristo, foi o primeiro movimento relativamente igual, né, no que se buscava. Destacando-se de todas as correntes judaicas ali presentes, em penhor de prestígio à lei de Moisés, os fariseus faziam grande alarde do feito. Da mesma maneira que foi também a crucificação, né? O farisaísmo da época, achando que estava triunfando, condenando aquele que para eles, o próprio Cristo, era um farsante. Ladeando o condenado, faziam questão de atirar-lhe em rosto as mais pesadas injúrias. Ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno e imperturbável. A sala de reuniões do Sinédrio não distava muito do átrio do templo, onde se realizaria a macabra cerimônia.
apenas alguns metros, e a caminhada terminava, justamente no local onde se erguia o enorme altar dos holocaustos. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seus propósitos. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Cada sinagoga. Então, vamos pensar um pouquinho aqui também, né? Eles estão defendendo as leis de Moisés. Olha de que maneira, né? Com que brutalidade, com que distorção da lei, se a gente lê os 10 mandamentos, né, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, da mesma maneira que nós também hoje distorcemos o que a gente conhece do cristianismo ao nosso favor, eles naquele momento estavam fazendo da mesma maneira. Então, para eles era uma honra. Um representante de cada sinagoga era quem ia pegar uma pedra e jogar num ser humano, porque achavam que ele era uma afronta às leis de Moisés. Cada sinagoga indicara o seu delegado, e ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes, enfeitados de púrpura. Então tinha todo um cerimonial mesmo, né? Até uma vestimenta própria para fazer o apedrejamento. Mais uma ordem do moço tarcense e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemo-lhes a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Quer dizer, não vamos matar ele logo. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiorais da sinagoga, com atenção e entusiasmo aos berros de morra o traidor, o feiticeiro. Fere no coração em nome dos cilícios, exclamava alguém do meio da turba. Separa-lhe a perna dos indumeus, pelos indumeus, secundara outra voz impudente. Mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Então, aquele era um feito no início da carreira política de Saulo. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça, orgulhava-se com a decisão que o levara a perseguir o caminho, sem consideração e sem tréguas. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Então, olha isso. No seu íntimo, ele estava se realizando. Mas ele também tinha alguma coisa que incomodava ele, né? E era a serenidade de Estevão. Ele não conseguia entender, porque ele buscava uma glória que, pelo jeito, Estevão tinha. Uma tranquilidade, uma paz, né? Que acreditava-se que se conquistava através das vitórias mundanas. Ele achava que ele estava triunfando, mas ele estava incomodado. Porque o Estevão parecia impassível com relação àquilo que estava acontecendo.
Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar bem no imo do seu coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Então, aquilo começa já a despertar Saulo, né? Sob as pedradas que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor, nem turbação. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto guardava a impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes. Nós vamos, assim, deu 1 hora que nós estamos aqui, mas falta só um pouquinho para a gente chegar num ponto que eu acho que vale a pena a gente parar. De fato, então, né, Estevão guardava uma impressionante característica de paz. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo, empastado de suor e sangue. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe azorragavam o corpo macerado, mas no íntimo guardava a impressão de uma lenidade sublime. Então, o corpo estava sofrendo, mas a alma dele estava sublimando. O coração batia descompassadamente. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Nessa hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância. Fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. Intimamente repetia o Salmo 23 de Davi, qual o fazia junto da irmã, nas situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As expressões dos escritos sagrados, e olha isso, né? Se Saulo soubesse, prestasse atenção, ele estava repetindo as leis de Moisés, as leis do Velho Testamento dentro, no íntimo dele. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Agora tinha a impressão de que 2 mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Olha o amparo espiritual. Ele estava tendo a sensação de mãos passarem um bálsamo, um curativo nele. E ele sentia alívio. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mártir nos seus minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. Ele começou a vislumbrar o plano espiritual. A legião de emissários de Jesus, que o cercava carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial. Olha, ele estava sendo recebido por uma corte de emissários de Jesus. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro,
percebia que contemplava o próprio Mestre em toda a resplandecência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em alta voz: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingia uma túnica à moda grega, que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Então ele começou a entender que alguma coisa reinava de diferente que ele desconhecia. Ele estava sensibilizado com o que ele estava presenciando. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante, empassado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava, não seriam de seu irmão? Há como falar das ansiedades imensas na suprema imprevista de um minuto. Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Então, o Estevão não tinha percebido ainda aquilo, porque ele estava vendo já o plano espiritual. Embalde, Saulo chamava-lhe a atenção discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada ver além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora, em se afastando do calabouço depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, olha isso agora. Então, Saulo, quando viu Jesus, agora ele vê Jesus olhando para Saulo. Então, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. O Estevão estava compadecido de Saulo. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Então ele estava se enxergando como um venturoso. Eu conheço o Cristo e Saulo não, coitado. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Estevão age como Cristo, pedindo que perdoem a quem está fazendo aquilo por ele.
Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã. Então, aí que ele reparou Abigail ali do lado, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido também levada ao reino do Mestre e regressava com ele em espírito para trazer-lhe as boas-vindas de um mundo melhor. Ele já não sabia mais se Abigail era do mundo dos encarnados ou ela estava no plano espiritual. Ele chegou a pensar que ela já tinha morrido e estava ali com o Cristo, do lado do Saulo. Quis bradar sua alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz dos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho, mas a garganta já não timbrava. A emoção dominara-o na hora extrema. Sentiu que o mestre de Nazaré acariciava-lhe a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do sermão da montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular a angustiosa surpresa. Saulo, Saulo, é meu irmão! Exclamou aterrada. Que dizes? Gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. Não pode ser. Enlouqueceste? Não, não, é ele, repetia tomada de extrema palidez. É Gesiel, insistia Abigail assombrada. Querido, concede-me 1 minuto. Deixa-me falar ao moribundo. Apenas 1 minuto. Impossível, replicou o moço contrafeito. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende, exclamava, torcendo as mãos. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, havia a diferença do nome. Convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justificava o que, a seu ver, era um absurdo. Conjugando essas reflexões de um segundo, falou a noiva com austeridade. Irei contigo identificar o moribundo, mas até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nenhuma palavra, ouviste? É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. Então, Saulo entende a necessidade de levar ela até ele, mas ordena, né? É ela que se cale, para não ferir tudo que está acontecendo com relação ao seu prestígio. E aqui a gente para, certo? Aqui a gente para porque agora vem a segunda fase desse capítulo, que a Abigail vai chegar perto de Gesiel, de Estevão. Tá bom por hoje, né? Chega de chorar por hoje, né? Chega. Ai, ai. Então tá bom. Então, muito aí pra gente refletir no que a gente conhece de uma história do passado que Emmanuel nos traz, né? Senão isso estaria só lá nos registros espirituais. Agora nós temos pelo menos condições de já ter acesso. Então, beleza. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos a Deus, né? Mais uma vez a oportunidade daqui estarmos juntos. Não sei se tem alguma coisa que vocês queiram falar ou acrescentar. Não. Não. Então tá bom. Então, uma ótima semana para todos. Bom Boa domingo. noite.
Bom início de semana para você. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite.